Irmãos, vamos abrir as Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 até o versículo 12, um texto pequeno, para a gente trazer uma reflexão da palavra de Deus nesta noite. Nós queremos refletir a Cristo, queremos ser luz onde nós estivermos, e a igreja é luz, para levar as boas novas, para adorar a Deus. Atos 20, versículo 7 até o 12, nós vamos ler a palavra de Deus, amém? Diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foram embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém? Oremos ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos e te engrandecemos, Pai. Nós estamos aqui na tua casa, Deus, oferecendo a ti adoração, Pai, o nosso louvor. Neste momento da tua palavra, Pai, nós te pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações, Pai. Que essa palavra, Deus, possa nos ajudar, ó Deus, a entender o nosso propósito, a entender, ó Deus, que nós somos luz, que nós possamos refletir a Cristo aonde estivermos, ó Deus, sendo igreja aonde estivermos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto da palavra de Deus, que se encontra em Atos, no capítulo 20, ele está narrando aqui um feito, está narrando aqui alguns acontecimentos do término da terceira viagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, da terceira viagem missionária, ele está se dirigindo a Jerusalém, levando ofertas, e ele resolve então passar ali em Trode. E ali em Trode, naquele dia, no primeiro dia da semana, ele se reúne com os irmãos daquela comunidade, daquele local, e o apóstolo Paulo não perdia a oportunidade, né? Ele sempre, quando ele tinha oportunidade, ele estava falando da doutrina, falando do evangelho, falando de Cristo às pessoas, né? Nós vemos aqui que essa reunião aconteceu no primeiro dia da semana, e eles se reuniram ali, naquele cenáculo, naquele local, naquele ambiente, para ouvirem o apóstolo Paulo. E nesse texto aqui, tem algo aqui que vai chamar a atenção de todos nós, que é quando um jovem, que aqui nós temos o nome dele, o Eutico, ele está sentado na janela e ele cai, ele morre. Mas não é disso que eu quero falar, não é da morte de Eutico. Também nós vamos tocar nesse assunto. Nós queremos falar do poder que tem a igreja que vive com propósito. Nós vamos observar aqui nesse texto que nessa igreja, naquele momento, eles estavam reunidos com um propósito de adorar a Deus. Esse é o primeiro ponto que me chama a atenção aqui, que está destacado no versículo 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo então falou ao povo. Eles estavam reunidos para partir o pão, estavam reunidos ali para adorar a Deus, estavam reunidos ali, juntos, em comunhão, como igreja do Senhor. E interessante que a palavra adoração, ela vem de uma palavra do hebraico que chama avodá. E aqui fica uma observação que é muito legal, que avodá é avod, que significa servir. Ou seja, aquela igreja, quando ela estava ali, ela estava servindo, ela estava trabalhando, que é a mesma coisa que adorar a Deus. Ou seja, se nós queremos adorar a Deus, e nós estamos adorando a Deus, logo nós estamos servindo em todo o tempo. Jesus Cristo, quando estava durante
as suas pregações, durante seus momentos de evangelização e de propagação do reino, ele teve um encontro com uma mulher samaritana, à beira de um poço. E naquele momento daquele encontro, ela estava ali indagando onde se deveria adorar a Deus, se era em Jerusalém, se era em Samaria. E Jesus então responde àquela mulher, lá em João 4:23. E ele diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Ou seja, adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Porque eu entendo que a adoração que a igreja presta não é só um momento de estarmos reunidos no templo, cantando louvores, ouvindo uma palavra, dando um abraço no irmão e retornando para casa. A verdadeira adoração, o verdadeiro adorador, ele de fato adora a Deus em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito e em verdade é viver em serviço. É viver pronto para servir. Em todo tempo, em todo lugar. A igreja que tem um propósito de refletir a Cristo, é a igreja também que tem a pregação como prioridade. Nós vimos aqui, no texto da palavra de Deus, que o apóstolo Paulo, ele estava falando ao povo. Ele pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Uma pregação, talvez, densa, profunda, mas com toda a preocupação de um homem que queria ver o povo limpo, livre de toda e qualquer ilusão de doutrina. Livre e limpo de qualquer influência mundana. Livre e limpo de qualquer mentira, qualquer fábula, qualquer invencionice humana. E Paulo, ele estava ali ensinando, encorajando, corrigindo aquelas pessoas. Ele pretendia, de fato, que os crentes, em todos os lugares, vivessem a sã doutrina, vivessem de acordo com as Escrituras, de acordo com o Evangelho. Nós vemos, pela própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo a um jovem chamado Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2 ao 4, ele dizendo a Timóteo assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Mas por que Paulo estava dizendo isso? Porque ele praticava isso. Porque ele vivia isso no dia a dia. Paulo, incansavelmente, ele pregava a palavra de Deus. Normalmente, quando nós chegamos em algum lugar, ou quando nós temos algo a fazer, temos uma viagem programada, nós queremos descansar. Paulo, ele queria, ele sentia, ele sabia da urgência do Evangelho, da urgência de que aquele povo ouvisse as verdades da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, e de fato, se firmassem em Cristo Jesus, para de fato terem um propósito, de fato refletirem a Cristo. Por isso Paulo estava ali, pregando aquela palavra. Por isso Paulo escreve a Timóteo e diz: seja em tempo ou fora de tempo, pregue a palavra. Ao contrário, sentido coceira nos ouvidos, as pessoas juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. Nós temos vivido tempos difíceis, nós temos vivido tempos em que a verdade se mistura com as fábulas. Nós temos vivido tempos em que as verdades se misturam com essa cultura mundana que tem de fato influenciado muitos porque não estão dando ouvidos à palavra. Nós temos aqui esse jovem que estava sentado na janela, né? Nós podemos observar o quê? Que muitas vezes nós também estamos dessa forma, como esse jovem, né? Aquele ambiente em que estavam reunidos, talvez seja um dia de calor como hoje, né? Onde 42 graus esteja tomando conta do ambiente, e estavam ali reunidos para ouvir a palavra e para adorar a Deus. E aquele jovem, procurando um lugar mais confortável, ele senta na janela. Só que janela, irmãos, a gente pode aqui exemplificar da seguinte forma, a gente pode ilustrar da seguinte forma: janela não é lugar para o crente estar. O crente tem que estar ativo, ele tem que estar à frente, ele tem que estar no meio, ele tem que estar com os irmãos, ele não tem que estar separado num canto. Janela não é lugar para o crente, porque na janela nós podemos nos distrair. Ao contrário, como a nossa irmã Ana colocou no início, a janela deve ser o lugar que reflita a luz que vem de dentro, a luz que está em nós, porque Cristo habita em nós. E nós então vamos refletir para o mundo,
aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que nós temos de fato em nós. Quando aquele homem, aquele jovem, ele senta na janela, eu acredito que vem a sonolência, vem o cansaço, vem a posição confortável, e o resultado nós vamos ver no texto, aquele jovem cai e morre. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que, se nós, como igreja do Senhor, nós temos um propósito, esse propósito se resume em alguns pontos que eu estou colocando aqui nessa mensagem. O primeiro ponto é que nós estamos aqui adorando a Deus. E essa adoração, ela se estende durante todos os dias. Ela se estende porque ela está em nós. Nós estamos prontos a servir. O serviço, ele representa, ou seja, ele exprime a nossa adoração a Deus. E a igreja que tem um propósito de refletir a Cristo é a igreja que prega a palavra. É a igreja que ouve e que vive e que obedece a palavra de Deus. Mas também é uma igreja que é luz para o mundo. No versículo 8 desta palavra, nós vimos aqui que havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Essas candeias, elas podem representar a luz de Cristo. Aquilo que nós não retemos, mas aquilo que nós refletimos é a luz de Cristo. O ambiente estava cheio de luz. O ambiente estava cheio de pessoas. O ambiente estava cheio de homens e mulheres cheios do Espírito Santo e que de fato estavam refletindo a luz de Cristo. E nós, como bem disse o irmão Aralan na semana passada, nós somos a luz do mundo. Mateus 5,14 diz que nós somos a luz do mundo. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E que cada cristão deve manter sua luz acesa para iluminar. Conforme Filipenses 2,15 diz, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. No meio de uma geração onde nós temos visto tudo acontecendo. No meio a um mundo onde muitas vezes nós nos assustamos com tudo que tem acontecido. Nós somos a luz. E nós devemos brilhar como estrelas nesse universo. Nós somos a luz. Assim será. Um outro ponto interessante que me chama a atenção neste texto é que a igreja de Cristo, ela é viva e atenta. Ela não fica na janela se distraindo. O que o mundo oferece, nós vamos ver da janela. E às vezes a janela passa desapercebida diante de nós, né? Às vezes a janela, nós não percebemos que estamos na janela. Nós não percebemos que estamos nos distraídos. Nós não percebemos que estamos deixando o mundo nos influenciar, nos distrair com as coisas de Deus. E é justamente quando nós estamos na janela, ou seja, quando nós estamos deixando nos distrair pelas coisas do mundo, nós vamos perder a comunhão, nós vamos perder a visão, nós vamos perder a sensibilidade, nós vamos perder o equilíbrio e nós vamos perder a vida espiritual. Se nós não prestarmos atenção e se nós não estivermos atentos, nós incorreremos nestas perdas para as nossas vidas. Mas nós estamos atentos, nós estamos vivos porque Cristo habita em nós. E se Cristo habita em nós, logo a janela não é um lugar para estarmos, ou seja, a janela é um lugar para ser de fato abandonado. A igreja que tem propósito, que reflete Cristo, ela abraça os mortos. Irmãos, nós vemos um texto, eu quero citar mais uma vez aqui. No versículo 8 e no versículo 9 diz assim: havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. A luz que estava naquele ambiente não foi suficiente para que Eutico se mantesse ligado, para que Eutico se mantesse concentrado, se mantesse alerta, se mantesse vigilante. E no versículo 9 diz: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Adormeceu profundamente. Quantas vezes, diante da pregação da palavra, ou diante das atividades da igreja, nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos desanimados. Quantas vezes nós não queremos sair da nossa posição de conforto e não assumirmos a nossa o real propósito de Deus para as nossas vidas, estarmos a serviço de Cristo na igreja. É como se o Eutico estivesse em nós, né? Sentados na janela, desanimados,
deixando com que a dormência espiritual tomasse o nosso coração. E durante o longo discurso de Paulo, aquele jovem então adormece, vencido pelo sono, cai do terceiro andar e morre. A Bíblia diz que quando o levantaram, ele estava morto. E a gente observa que nesse texto, a Bíblia mostra esse jovem morrendo. Mas ele mostra a igreja parando tudo para socorrer aquele que havia perecido. No versículo 10 diz: Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Preste atenção numa coisa aqui nesse texto, irmãos. Uma coisa interessante nesse texto. O jovem havia morrido. Muitas pessoas talvez pudessem estar apontando para ele: morreu porque dormiu, morreu porque vacilou, morreu porque não prestou atenção, morreu porque não estava em comunhão com os irmãos. Mas não, Paulo, ele vai até aquele jovem e diz assim: olha, para aquele povo, ele está vivo, ele está vivo. Não fiquem alarmados. Paulo o abraçou e disse: ele está vivo. Em uma outra versão vai dizer assim, que a alma ainda estava nele. A alma estava nele. Interessante que, se o jovem estava vivo, logo Paulo levanta aquele homem daquele lugar e leva de volta. E eles ali continuam no partir do pão, continuam na adoração, continuam na palavra. E a Bíblia vai dizer que Paulo, ele continua a falar até o amanhecer. E então só depois do amanhecer, Paulo foi embora. Uma igreja que vive para Cristo, ela não perde a comunhão. Ela não se deixa levar pelos acontecimentos que muitas vezes trazem tristeza aos nossos corações. Pelos acontecimentos que muitas vezes, ou pelas pessoas que muitas vezes, por algum motivo, acabam tropeçando, acabam errando, acabam pecando. Ao contrário, a igreja ela se mantém firme e ela vai em busca dessas pessoas. Ela vai ao socorro dessas pessoas. Após aquele momento de espanto, de susto, eles voltam à comunhão, continuam ali para partir o pão e comer. E Paulo continua então até o amanhecer. E depois ele vai embora. Eu quero dizer aqui, irmãos, que a comunhão é mutualidade, é uns aos outros. A Bíblia vai mostrar em diversos textos justamente isso, né? Que é a relação de algo comum, que é a sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir e sentir. É nos identificarmos uns com outros, é estarmos em comunhão. Uma igreja com propósito, uma igreja que reflete Cristo, é uma igreja de fato que vive em comunhão. Salmo 133, versículo 1 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E lá no 3b, ele diz: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ora, nós recebemos vida, nós recebemos salvação em Cristo Jesus, não porque merecíamos, ou não porque merecemos, porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória, da graça, da abundância de Deus. Os nossos pecados nos afastaram de Deus, mas Cristo, Ele nos trouxe a vida, e Ele nos dá a vida, porque aqui a palavra diz: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A igreja unida é a igreja que tem vida, é uma igreja que é abençoada. Nós vamos ver Jesus dizendo no João 13, 34, dizendo assim: o novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. O amor vai se refletir no nosso serviço, no nosso cuidado. O amor vai se refletir na nossa dedicação. Vai se refletir na edificação mútua, uns com os outros. Vai se refletir na nossa bondade, na nossa compassividade. Na misericórdia expressa, através daquilo que temos nos dedicado na nossa vida com Cristo. Esse texto, desta palavra de Deus, que eu li e refleti para que eu pudesse trazer essa palavra nesta noite, ele me mostra que só houve um milagre naquele lugar, porque havia uma igreja com o propósito de refletir a Cristo. Houve um milagre naquele lugar, porque havia uma igreja que estava em adoração, havia uma igreja que estava em comunhão, havia uma igreja que ouvia a mensagem, e que vivia a mensagem de Cristo. Uma igreja que tinha fé formada em seus corações.
Uma igreja que expressava de fato Cristo em suas vidas. Quando nós somos igreja, e nós somos igreja, nós não nos importamos e nós não nos alardeamos com os milagres, porque o maior milagre de Cristo é a igreja. Nós vimos aqui que, apesar do acontecido e a exclamação, a exultação do milagre, não foi suficiente para afastar aquela igreja da comunhão. Não foi suficiente para interromper o culto. Não foi suficiente para interromper o ouvir a palavra de Deus. Eles permaneceram até o amanhecer. Partiram o pão, ouviram a mensagem. O apóstolo Paulo com certeza saiu dali alegre e satisfeito. Porque aonde a igreja, aonde Cristo está, aonde nós refletimos Cristo, o milagre é natural. O milagre é natural. Nós vamos ser o milagre de Cristo. Nós vamos proporcionar o milagre de Cristo. Como nós vamos proporcionar isso? Porque nós estamos constantemente adorando a Deus. E quando nós estamos constantemente adorando a Deus, nós estamos constantemente servindo. Servindo a Cristo é servindo os irmãos. Servindo a Cristo é expressando o amor de Deus. Servindo a Cristo é de fato refletindo a Cristo para o mundo que está ao nosso redor. E quando nossos irmãos, quando as pessoas que, por algum motivo, estão fracas, estão desanimadas ou estão doentes, nós vamos até eles, os abraçamos e os trazemos de volta. É isso que aquela igreja fez naquele dia. Nós vimos aqui que o culto parou. O apóstolo Paulo vai até aquele jovem. A igreja está junto, está toda alvoroçada. Houve um milagre, mas a igreja volta para a adoração. A igreja volta para ouvir a palavra. A igreja volta por quê? Uma igreja que entendia o seu propósito. E a igreja somos nós. A igreja não é só de fato, uma instituição, uma denominação que representa uma igreja. Mas a igreja somos nós, os homens, as mulheres, que fazem parte do povo de Deus, que expressa Deus em suas vidas. Essa é a igreja. Então nós temos que simplesmente permanecer naquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Adoração, comunhão, o serviço cristão, a vida de adoração, ela vai nos levar a cada dia a entender os propósitos de Deus, e só vamos entender quando nós damos ouvido àquilo que a palavra de Deus está expressando. Em Hebreus 10, do versículo 22 ao 25, nós temos uma expressão, uma exortação, um clamor, eu digo, para que nós de fato possamos seguir. Hebreus 10, do versículo 22 ao versículo 25, vai dizer assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós temos visto que a igreja tem sido bombardeada de fora e de dentro. De fora com as críticas, com as perseguições, e de dentro com os escândalos, com os falsos profetas, os falsos líderes que pregam um evangelho diferente daquilo que Cristo deixou para nós. Mas cabe a nós nos mantermos fiéis, nos incentivando ao amor e às boas obras, e não deixando de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Encorajando uns aos outros.
buscando aquele que está desanimado, tirando o que está quase caindo da janela, trazendo para o meio, trazendo para onde há luz, trazendo para onde de fato ele pode ser não só mais um, mas ser um conosco, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Igreja é um corpo, e nós vamos viver unidos em Cristo Jesus como corpo, porque, como diz o Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Essa igreja de Atos dos Apóstolos, essa igreja de Trode, ela pôde aqui expressar aquilo que nós devemos ser como igreja nos dias de hoje. A igreja que adora, a igreja que vive em comunhão, a igreja que serve, a igreja que ouve, a igreja que vive o Evangelho de Cristo. E nós somos essa igreja. Nós queremos ser essa igreja todos os dias da nossa vida. Nós queremos viver para a glória do Senhor Jesus, viver refletindo a Cristo todos os dias da nossa vida, vivendo o amor de Cristo com toda a intensidade. Por isso, irmãos, nós vamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Nós vamos viver unidos uns aos outros, unidos em Cristo. Nós vamos priorizar sempre a palavra de Deus em nossas vidas, vivendo em obediência aquilo que nós temos aprendido dos nossos líderes, dos nossos pastores. Nós vamos viver dando um testemunho de vida, não deixando a nossa luz apagar, não estando sem luz. Talvez Eutico tivesse caído da janela porque ele não tinha uma lamparina para segurar na mão, né? Naquela época não existia luz elétrica, naquela época não existia lampião. Talvez cada irmão que estava ali com uma lamparina nas mãos, segurando ali a sua lamparina. Talvez é isso. Falta a lamparina, falta a unção, falta a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos buscar junto com os irmãos, vamos buscar através da vida de comunhão. E vida de comunhão é vida de oração, é vida de estudo da palavra, é vida de meditação na palavra de Deus. Nós queremos ficar vivos, nós queremos estar acordados e nunca em cima do muro, ou seja, nunca na janela. Porque se nós ficarmos na janela, nós vamos nos distrair. Se nós estivermos num lugar onde houver distração, ou seja, até mesmo no ambiente onde nós estamos, dentro do culto, se nós não estivermos prontos para ouvir, nós estivermos dispostos a ouvir a palavra, nós estivermos dispostos a aprender a palavra, nós vamos nos distrair. Nós não vamos conseguir discernir, nós não vamos conseguir separar, nós vamos deixar nos levar pelo mundo. E se alguém cair, se alguém tropeçar, se alguém morrer na fé, cabe a todos nós abraçar com amor, abraçar com amor. Foi isso que o apóstolo Paulo fez com Eutico. Ele caiu, ele morreu, mas o amor de Cristo foi expresso naquele momento do abraço que o apóstolo Paulo deu em Eutico. E Eutico, ele voltou à vida. E era motivo de muita alegria para aquele povo. Mas eles não deixaram. Contudo, eles não abandonaram a adoração. Eles permaneceram. Não permita. E nós não vamos permitir que nada vai nos impedir a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Nada pode nos impedir a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Porque nós entendemos que nós refletimos a Cristo. E se refletimos a Cristo, nós vivemos para adorar a Deus. Nós vivemos para ouvir e viver em obediência à palavra de Deus. Nós vivemos porque nós somos luz para o mundo. Nós vivemos porque nós não ficamos na janela. Ou seja, nós nos posicionamos. Nós nos colocamos diante de Deus como homens fiéis, como servos fiéis, e diante dos homens, como mensageiros do Evangelho, como os luz do mundo. E nós jamais vamos perder o propósito, que é refletir a Cristo. E vamos abraçar os mortos. Vamos abraçar aquele que estava em pecado. Vamos abraçar aquele que caiu. Irmãos, quando eu lia esse texto, e quando eu refletia na palavra de Deus, me veio à mente a minha vida, o meu passado. Eu fui alcançado por uma igreja que reflete a Cristo. Eu fui alcançado por pessoas que tinham um propósito no coração. E que têm um propósito no coração. Que não desiste dos mortos.
uma igreja que abraça os mortos, uma igreja que expressa o amor de Cristo aos mortos e que traz os mortos à vida. Na Bíblia são poucos milagres de ressurreição de mortos. No Velho Testamento são 2, no Novo Testamento Jesus operou dois milagres, os apóstolos mais 2, eu acredito. Mas na vida cotidiana do dia a dia, a igreja tem expressado, a igreja tem operado esse milagre. Quando leva a salvação a um perdido. Quando abraça o perdido. E não olha, e não julga, e não critica, mas ama, expressa o amor de Cristo. Quando nos momentos da vida em que estávamos mortos em pecado, quando no momento da vida que eu estava morto em pecado, foi o amor de Cristo expresso através da igreja, através da pregação da igreja, é que eu pude conhecer a Jesus e que eu pude ser convencido do pecado. Eu agradeço a Deus. E eu sei o quão é importante que a igreja expresse o amor de Cristo através da adoração, através da pregação do Evangelho. Não só da pregação, mas de ouvir e obedecer o Evangelho. Eu sei o quanto é importante que a igreja permaneça vigilante, permaneça viva e atenta, para não se distrair nas janelas. A janela tem que ser o lugar onde a igreja reflete a luz que há em nós. Nós vamos refletir a luz de Cristo para o mundo. E eu creio que muitos tantos outros Eudicos serão trazidos à vida, porque de algum modo se perderam, se distraíram, ficaram sonolentos, perderam a sensibilidade e pereceram. Mas foi a igreja, e é a igreja que é a agência de Cristo, para promover o milagre da vida. Em Cristo a vida. E se nós somos a luz de Cristo, nós refletimos a luz de Cristo, nós iremos promover o milagre da vida, da salvação, a muitos perdidos. Por isso, não fique na janela. Não fique no lugar de conforto. É tempo. A gente tem visto os apelos dos nossos pastores, apelo dos nossos irmãos, para nós nos enganjarmos em algo, em algum ministério, em alguma atividade da igreja. E somente assim a gente vai refletir o amor de Cristo. Somente servindo. Adoração é serviço. Você quer adorar a Deus? Adore a Deus servindo. Você quer refletir Cristo? Reflita Cristo ouvindo e obedecendo aquilo que está sendo pregado, se movendo na direção daquilo que você tem ouvido, aquilo que tem alimentado a sua vida a cada domingo, aquilo que tem nos dado, de fato, encorajamento para prosseguir na presença de Deus. Porque nós temos fé no nosso coração, mas nós formamos a fé porque nós ouvimos a palavra. E se nós estamos ouvindo a palavra e tem fé se formando nos nossos corações, e nós estamos sendo movidos por fé, logo nós estaremos servindo. E através do nosso serviço nós estaremos expressando adoração a Deus. E essa adoração reflete a Cristo aonde estivermos. Que Deus seja conosco. Que nós possamos compreender que, assim como essa igreja de Troade entendeu e viveu um propósito, nós vivamos o propósito nesse dia de hoje, nesse tempo, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.